Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um de Grão em Grão, aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube, todo sábado às 10 horas da manhã. Se você quer participar deste mundo, né, das commodities em geral, clique aqui embaixo no link e acesse a assessoria da Liberta Investimentos. Sempre vai ter um assessor lá para te atender, ok? Muito bem. A gente está vendo aí acontecer neste mundo uma situação bastante complicada em relação aos preços das commodities, né? A gente vê os preços do petróleo, de repente do minério de ferro, aí com isso afeta o preço da Petrobras, afeta o preço da Vale, a gente vê isso acontecer com o milho, né? Umas guerras entre compradores e vendedores, na soja nem tanto, né? A soja vem estável aí há bastante tempo, apesar do Brasil ter produzido mais de 130 milhões de toneladas esse ano. Os americanos vão produzir bem, né? Vai ter uma quebra nos Estados Unidos, mas eles vão produzir bem também. A gente vê aí essa situação de muita volatilidade nos preços, né? Por quê? Porque houve um desequilíbrio no mundo com a pandemia, né? Que desequilíbrio foi esse? Né? Primeiro, você tem uma logística muito azeitada no mundo. O navio sai, por exemplo, de Paranaguá com soja e vai até a China, né? E com isso lá ele descarrega e pega outros produtos e vem de volta para cá. Sai do Japão com containers de produtos japoneses para descer nos Estados Unidos e volta. Então, no mercado mundial, né, sai dos Estados Unidos para a Europa, enfim, para a Rússia, Brasil, Américas. Bom, tudo isso estava azeitado, funcionava, era um reloginho funcionando no mundo inteiro. De repente vem a pandemia. Pá, tá? Na pandemia, muitas produções, indústrias e produtos param de ser produzidos. Tem um choque, tá, no mundo em relação a isso tudo. E esse comércio todo para, ele simplesmente fica estagnado. Com isso, todo esse sistema logístico, ele se desmancha, né? De repente, você tem demandas só de uma região para outra e não tem o retorno. Então, o que está acontecendo com a carne, por exemplo? Aconteceu, ainda acontece, que você enviou um monte de carne do Brasil, por exemplo, para a Europa, ou para a Ásia, enfim, ou para a Rússia, e esses contêineres ficaram lá, não voltaram com produtos de lá. E aí você teve, em alguns momentos, durante o final e início desse ano, falta de contêineres refrigerados para você mandar essa carne para lá. Né? Aconteceu isso entre o Japão e os Estados Unidos, com outros produtos. Aconteceu isso no mundo inteiro. Então, você criou um desequilíbrio muito grave nessa situação toda da logística. Aí, como uma coisa ruim não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada, a gente teve problemas climáticos, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E no Brasil, acho que uns 30 anos que eu estou acompanhando a agropecuária ou participando da agropecuária, eu nunca tinha visto um ano como esse, em que você tem uma seca extremamente forte, né? Você tem uma geada muito forte em junho e outra em julho, né? Então, você não só não só prejudicou o início da segunda safra no Brasil, seja de trigo, de milho, de cevada, de algodão, como ela também foi afetada por uma geada em seguida. Então, você já pegava uma lavoura debilitada e aí você tem uma geada em cima. Algumas, né, não foram atingidas nessa geada de junho. Aí não tem problema. Veio a de julho e aniquilou o que não tinha sido estragado na primeira e ainda pegou regiões que não tinham sido afetadas nem pela primeira, pegando café, cana-de-açúcar e pastagem. Então, você tem uma redução na produção do etanol e do açúcar, você tem uma redução
não vou dizer uma redução, você vai ter problemas seríssimos de gado de reposição. Porque você pega o bezerro que iniciou o ano, né, na desmama, e o que ele comeu nesse período, né? Ele não teve uma boa alimentação, a pastagem degradou, acabou, só tinha palha, tá certo? O bezerro que estava sendo amamentado ainda pela vaca, né? Essa vaca também ficou debilitada com alimentação mais fraca. Então, que tipo de bezerro que vai vir para a próxima desmama? E essa vaca também, ou a novilha que deveria ser coberta, prenhada, ela também sofreu, né? Porque ela também, com má alimentação, ela não entra no cio. É uma proteção natural, tá certo? Então, você também criou esse desequilíbrio. A Índia tem a cana-de-açúcar como a sua base de receita de pequenos produtores, né? De sustento familiar. Então, eles são grandes produtores de açúcar. E o governo resolveu, então, incentivar a produção de etanol, né, para dar uma dinâmica maior em termos de rentabilidade e também aí CO2, essas coisas todas climáticas, etc. Eles fizeram. Com isso, uma redução no açúcar, né? Oferta de açúcar. É o grande concorrente brasileiro de açúcar é a Índia, né? Para quem não escutou eu dizer ainda, a cana-de-açúcar tem origem na Índia, então eles têm tradição nessas produções. Vai valorizar o açúcar já valorizou bastante. Tá? A gente, então, vê, talvez, aí uma demanda no Brasil maior pelo açúcar do que pelo etanol. Então, são desequilíbrios, tá? Que vão refletir lá na frente, se já não estão refletindo agora. Essa falta de chuva, né, é uma falta de chuva que já vem, não é de hoje, né, já tem 2, 3 anos aí, que é uma situação crítica, tanto que nós estamos com os reservatórios das hidrelétricas muito baixos. Fala-se já em blackout, falta de energia, ou sei lá o que, em outubro. Outubro está aí, né? Falta aí 40 e poucos dias, estamos em outubro. Então, a gente pode ver aí, em meados de outubro, se não tiver umas chuvas mais fortes, mais constantes, mais regulares, a gente pode ter uma falta de energia, né? Uma situação bastante grave. Então, veja bem. Tivemos neve no Texas, onde grandes empresas químicas pararam de produzir. Eu conversei com o proprietário de uma grande empresa de verniz e tintas e etc., outros subprodutos que são alinhados para produção de automóveis, produção de outros bens duráveis. Ele fala que só no final deste ano que eles vão conseguir retomar 100% da produção que eles tinham antes daquela neve. Porque aquela neve no Texas, que é anormal, né? Como foi anormal o nosso clima aqui, que foi anormal lá, ela trouxe interrupção de energia elétrica, ela arrebentou dutos, né, de transporte de líquidos, enfim, aconteceu uma situação bastante complicada lá nos Estados Unidos, com a paralisação por um período grande de empresas. Essa foi uma empresa, fora outra. Então, essas empresas também cancelaram. A empresa dele falou para mim, olha, eu cancelei contratos, fui obrigado a cancelar contratos com montadoras nacionais aqui no Brasil, porque eu não tinha como entregar o produto para eles. Só isso. Né? Porque a gente não tem como produzir, só vai regularizar no final do ano. E falando em automóveis, a gente vê aí a deficiência de processadores, né? De microprocessadores de todos os tipos. Outro dia eu vi uma reportagem, são 130 e poucos processadores dentro de um único automóvel, dependendo do modelo, né? Então, o que as montadoras estão fazendo? Estão reduzindo toda essa vantagens tecnológicas dos veículos para tentar produzir, entregar alguma coisa, né? Porque não tem, né? O preço do carro disparou, né? Então, porque não tem, né?
o estoque era de 350 mil veículos, estava abaixo de 80 mil esses dias. Fábricas tentando reiniciar, em seguida são obrigadas a parar. Enfim, toda uma situação bastante complicada. Bom, por que então cria, né, essa volatilidade nos preços e essas condições que a gente enxerga no mercado e acaba afetando posições que a gente toma, né? Eu escuto, às vezes, a pessoa falar, eu comecei a operar só por fundamentos e me dei mal. Bom, isso é possível acontecer, porque ou você não tinha uma estratégia, simplesmente falou, vai subir, comprei, né? Você talvez não esteja entendendo muito bem como funciona esse mercado, ou como o tamanho da sua alavancagem, o seu controle de risco, o seu capital, para você aceitar essas volatilidades, principalmente que desde o início do ano a gente vem vivendo aí uma situação bastante complicada, né? Em termos de ofertas e climas, etc., que é o que eu estou conversando aqui agora. Então, vamos dar uma pincelada nisso. Então, vamos lá. Gabriel, vamos ver aqui o minério de ferro. Tá? Esse minério de ferro aqui, deixa eu só ver se eu não estou confundindo aqui. Esse é o minério de ferro dos Estados Unidos e esse aqui tem que ser o minério de ferro da China, né? Isso aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Olha o que aconteceu com o preço do minério de ferro. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que a gente pega? Isso aqui está no diário, tá certo? Vamos só pegar aqui, ó, 2020, final 2020, vamos diminuir um pouquinho só para a gente ver, tá? Então, a gente pega aqui, ó, maio de 2020, vamos voltar mais um pouquinho para ver se tem alguma diferença. Tá? Então, a gente pega, né, maio aqui, setembro, aí, né, novembro, começa já a China já sabia, né? A gente não sabia, mas a China já sabia dessa queda da vinda do coronavírus. A gente vê, então, uma volatilidade um pouquinho mais forte no minério de ferro, mas ainda dentro do movimento normal. E aí começa, então, aqui em abril, né? Começa uma tendência de alta muito forte no minério de ferro, né? Que veio, né, subindo, apesar dessa correção aqui, ele vem subindo muito forte, agora começa uma queda bastante expressiva. Mas a gente vê esse movimento. Por quê? Porque aconteceram demandas muito interessantes nesse período da pandemia ligados ao minério de ferro. Vamos ver o mesmo minério de ferro aqui nos Estados Unidos. Estamos no diário também, né? Então, vamos lá. Final, ó, tá vendo? Eles são similares os preços, mas uma volatilidade um pouco mais forte no mercado americano. Então, a gente vê esse é o americano, né? Para não confundir, para ter certeza. Não, esse é o chinês, né? Na China, um movimento muito mais forte do que o movimento lá no mercado americano do mesmo produto em bolsas diferentes. Mas a gente tem uma volatilidade muito maior. A gente sabe que os chineses são os maiores consumidores desse produto. Então, aí a gente dá uma olhadinha agora, só para a gente ver, na Vale. Tá? Vamos pôr... olha o que aconteceu com a Vale a partir de março. Tá? A partir de março, a gente vê, então, a Vale fazendo mais ou menos, né, os mesmos movimentos que a gente via ali no minério. Né? Se a gente pegar o minério, ele sobe, né, ela sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, e agora corrige. Né? Se a gente pegar isso no diário, né, são movimentos bastante bruscos no diário. Né? Depois a gente vai ver as nossas commodities agrícolas, mas só para a gente ter uma ideia desse movimento, como esse movimento afetou no diário, né? Movimentos muito fortes no diário. Né? Então, ó, a abertura 92,90, fechamento em 98, né? Então é um movimento forte. Aí você pega aqui uma queda violenta, né? Aí você pega uma abertura em 117,49 e um fechamento em 112. Né?
Olha só o tamanho do gap aqui do fechamento, aqui nós fechamos aqui em 103,41 e ele já abriu aqui, depois fechou mais baixo ainda em 98, né? Porque exatamente refletindo um movimento muito forte em relação a isso aqui, né? Em relação ao movimento, se a gente passar, se a gente der uma olhada, isso aqui está no diário, né? Então, olha só os movimentos de queda, né? O tamanho dessa queda do minério de ferro. Gabriel, voltamos aqui à tela cheia. Então, o que a gente enxerga, né? A gente enxerga que houve uma demanda muito forte durante a pandemia de minério de ferro, porque houve uma demanda muito forte em cima do aço, principalmente do aço de construção. Então, a gente viu esse aço de construção ser demandado. Aqui no Brasil faltou ferro para a construção, né? Aqueles vergalhões, aquelas coisas todas para a construção, porque a demanda foi muito forte. Por que a demanda foi muito forte? Porque aconteceu uma injeção de dinheiro muito grande para as pessoas, né? Aquela ajuda de custo no mundo inteiro, foram oferecidos valores gigantescos, né? E a população recebeu isso e ela já está comprovado que ela focou isso em duas coisas, né? Ela estava presa em casa, ela comeu e reformou, ela reformou e comeu, ela se alimentou. Então, aconteceu uma demanda muito forte em materiais de construção e uma demanda muito forte na alimentação. As pessoas começaram a se alimentar em casa, né? Houve uma facilidade. Por outro lado, teve uma demanda muito grande por motocicletas, né? As motocicletas, a venda de motocicletas no Brasil bateu recordes, né? Um aumento expressivo de venda de motocicletas. Então, a gente viu uma demanda também desse tipo de material. Então, isso é o reflexo, se tem no Brasil, isso refletiu no mundo, porque a gente teve uma padronização de acontecimentos no mundo inteiro, certo? Bom, aí se a gente passar para nossas commodities, aconteceu a mesma coisa, tá certo? Vamos pegar aqui um semanal nosso, né, das commodities, e, olha lá, Gabriel, vamos ver as commodities aqui. Isso aí. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê movimentos, né? 2019, março, normal, teve a colheita, normal, uma correção em abril, que é o vencimento maio, depois uma retomada, aí as condições das safrinhas estão normais, né? Então, vamos indo aí, 2019, né? Aí começa, então, a preparar o plantio para 2020, onde a gente já começa a ter alguns problemas climáticos, umas condições de mercado, e começa a subir. Bom, entramos em 2020, fevereiro, né? E aí vem, então, uma alta até expressiva de preço até março, uma correção que seria natural, mas foi um pouquinho mais forte, já pela entrada da pandemia. O que aconteceu? Né? Em 2020, a gente já começou a ver os preços, a demanda ser maior, porque o Brasil, né? O Brasil já começou a exportar. Olha o boi aqui, ó. Final de 2019, a China veio no Brasil, já em outubro, e entrou papando. Comprou boi, o que tinha e o que não tinha de carne, eles compraram, pagaram qualquer preço. A gente viu subir R$40, né? Então, o boi saiu aqui da casa de 160, 170, e, né, que era o padrão, chegou a 180, e, de repente, ele explodiu de preço, chegou a bater lá em 230, 240, todo mundo ficou apavorado, e a China falou, não, agora eu vou parar. Na verdade, ela já tinha feito um estoque grande e ela já ia cancelar as festividades de virada de ano lunar deles, que é exatamente aqui em fevereiro. Então, aí ela derruba os preços, né? Os preços estão uma retomada e os preços realmente despencam. Mas, junto com isso, desgraça pouca, é bobagem, a gente vê o quê? A peste suína africana entrar na China, né? E aí eles são obrigados a comprar mais carne ainda, e o boi realmente, ele dispara de preço, subindo R$100 a arroba, né? Uma questão aí de 150, 160 dias aqui, né? A gente sai aqui de
de início de abril, e nós chegamos aqui em novembro com uma alta expressiva, né? Bom, aí a China de novo, né, tira o pé do acelerador e a gente vê o consumo cair, porque já começamos no final de 2020 com o boi muito caro aqui, o desemprego aumentou demais, a área de serviço, que é muito importante no Brasil, já com desemprego, e a gente vê cair muito. Mas a China é obrigada a retomar as compras e a gente vê de novo uma bela alta, né? E agora a gente está sofrendo uma correção. Correção essa que é até normal nessa época do ano. Se nós olharmos para o milho, né? Quem estava olhando para o milho também teve essa correção agora em agosto e está até antes, né? O milho já teve uma correção aqui em junho, né? Depois retomou os preços. Por quê? Porque a gente começou, então, vamos ao nosso assunto agora, né? Começou, então, essa briga, né? É uma briga entre compradores e vendedores, né? Então, a gente vê os dinossauros, eu digo dinossauros porque são pessoas que enxergam, são pessoas que estão muito tempo no mercado, mas elas não se atualizam, elas enxergam o mercado como se fosse o mercado antigo, né? Não fosse o mercado dinâmico que a gente tem hoje, tanto no milho, quanto no boi, tanto no café, né? Esse café também, né? A gente está vendo o café com uma retomada expressiva, vamos passar isso para o diário, né? Olha as retomadas que o café teve com os problemas climáticos, devolveu, né? Ele subiu 43%, 80 pontos, né? Corrigiu 18%, 47 pontos, praticamente metade, e agora ele está numa retomada de alta de novo. Então, o café também sofrendo com isso tudo. O que acontece nesse período, né? Podemos ficar com a tela cheia, Gabriel. O que a gente enxerga que a gente tem que tomar cuidado neste momento que as coisas estão acontecendo? Os estoques estão muito baixos, certo? Os preços estão muito altos. A demanda interna no Brasil está fraca, mas as exportações estão fortes, né? Ontem deu no jornal, não sei se foi, eu não lembro qual jornal, eu vejo tanta coisa, eu leio tanta coisa, mas eu acho que foi no da Bandeirantes, não sei, foi em algum jornal, algum canal específico, em que existe a possibilidade do aumento de exportação de frangos para a Inglaterra, porque eles não estão conseguindo reativar os abatedores deles por dois motivos, né? Primeiro, que eles pararam por causa da pandemia, e segundo, que ainda não liberaram a entrada de imigrantes, né, que são a mão de obra que trabalha no frigorífico, né? Porque inglês, né, o pessoal do primeiro mundo não põe a mão no chão de fábrica. Eles não querem que o imigrante vá para lá, mas sem o imigrante eles não conseguem trabalhar. É engraçado essas coisas, né? Então, eles têm algumas situações, né? Odeiam o imigrante, não quer que entre, dificulta a entrada, não pode vir, mas não tem mão de obra, né? Então, tem que comprar o produto. Bom, mas voltando ao que interessa, eles estão com a possibilidade de aumentar o volume de importação de carne e frango no Brasil. Isso vai trazer mais demanda de milho, tá? E com isso a gente vê aí os nossos estoques extremamente apertados. Quando um consumidor de volume de milho percebe que ele tem um mercado a mais para exportar, ele vai olhar os custos dele, né? Ele quer baixar os custos. E o milho, que é 70%, um pouquinho mais de 70% da base da ração, ele vai tentar comprar esse milho menor. Por outro lado, quem produz o milho, o produtor, né, que está com esse milho na mão, ele tenta segurar esse milho para poder mandar isso, vender isso no melhor preço que ele conseguir. Afinal de contas, um ano que ele produziu muito mal, ele precisa tentar vender bem esse pouco milho que ele tem na mão. O frango aumentou esse ano 30 e poucos por cento, né, nessa mesma reportagem, 30 ou 40%, as exportações, né, o volume exportado. Para mim, isso é um número gigantesco, né, ter conseguido aumentar dessa maneira.
Então, o consumo interno de milho vai se manter firme. Mas, Guto, o milho está caindo. Você mostrou no gráfico aí, acabou de mostrar que o milho está caindo de preço. Está caindo. Mas ele vai continuar caindo? Então, isso vale para o milho, vale para o boi, vale para o café, para o petróleo, para o minério de ferro, para todas essas commodities que a gente trabalha, ou pelo menos observa, que afetam empresas, por exemplo, Vale, Petro, essas coisas, né? Frigoríficos, etc. Né? Existe aí uma ligação entre elas. Tá? Ih, meu mate está esfriando. Aí nós chegamos nesse ponto. Tá? Tudo está interligado. Neste momento, vamos falar do milho, por exemplo. Até mesmo um pouco do café. O boi também. O que acontece? Eu tive um ano muito ruim na produção de milho. Eu tenho contas para pagar. Alguns produtores estão colhendo milho porque são obrigados a colher, o seguro obriga ele a colher. E o que ele está colhendo, se muito, paga a colheita, né? E o frete, enfim, as despesas da colheita. Outros sobram um pouco e eles são obrigados a jogar isso no mercado. Né? Então, está tendo uma oferta nesse momento no mercado. O comprador não tem dó do vendedor. O negócio dele é custo. Né? O mercado é assim. Não tem como, né? Não tem mercado pai, né? Muito menos mãe. O cara chega batendo. Então, ele força o mercado para baixo. Ok? Então, ele força o mercado derrubar o preço. Então, eles estão derrubando o preço do boi. Por quê? Porque o cara também confinou o boi lá atrás. Ele pode ter feito uma fixação de preço, ele pode não ter feito, enfim, ele pode ter feito já um termo com o frigorífico. Afinal de contas, tem um custo muito alto você colocar um boi em confinamento, ainda mais com alimento caro, para você entregar a qualquer preço lá na frente. Então, o que você precisa fazer? Né? Nesse momento, o comprador está tranquilo. O frigorífico ele está recebendo os contratos a termo, ou mesmo ele está comprando do confinador, que travou em opções na bolsa, não interessa. Né? Ele está confortável porque ele conseguiu alongar as escalas dele. Escalas são dias de abate. Tá certo? Então, as escalas estão mais compridas, 7 dias, 8 dias, 9 dias. Então, ele está mais sossegado porque ele tem produto para trabalhar e ele pode exportar esse produto. O mercado interno parece que vai começar a ter uma pequena reação com essa volta dos serviços, né? As pessoas vão conseguir a ter renda novamente e podem consumir um pouco mais. Tá? Então, com isso, ele está mais tranquilo, ele não pressiona os preços do boi. O boi teve uma correção forte de preço. Né? O café, mesmo com a quebra, né, são 20% da área do café arábica no Brasil, foi afetado pela geada. Isso é um dado oficial já, não é oficioso. Então, é uma quebra considerável. Né? Então, a gente, se for olhar para esse lado, o café um ano produz 100, um ano produz 80. Um ano produz 100, um ano produz 80. É a biologia do pé do café, é essa. Então, este ano é um ano que produz 80, né? Então, o ano que vem seria um ano cheio, um ano de 100. Não será, porque você já tem 20% da área do café afetada pela geada. O cara fala, bom, o café vai valer, já subiu, né? Subiu no gráfico ali o tanto que o café subiu. Tá? Então, o que acontece? Mas o cara também tem compromisso. Você tem que pensar que a agricultura ela demanda muito dinheiro. Né? O governo, através do maior financiador da agricultura no Brasil, é o Banco do Brasil. Né? 80% dos empréstimos agrícolas vem através do Banco do Brasil. Então, mas esse valor ele é pequeno perto do mercado. O grande financiador da agricultura brasileira é o sistema de troca, né? Bancado pelas grandes empresas
que consomem esse produto, principalmente a soja, através de cerealistas e cooperativas, né, que bancam todo esse sistema, que também tem que receber agora. E eles estão recebendo, pouco ou muito, vão ter que renegociar com quem perdeu, mas, enfim, eles também estão recebendo nesse momento. Por isso que o mês de agosto é um mês complicado. E estão mandando isso para fora. Aí você olha, a soja está fora, porque a soja ela vem mantendo aí 8 meses acima de $30, ela vem se mantendo bem firme e deve se manter assim por um tempo, né? A perspectiva é que o Brasil produza 142 milhões de toneladas de soja na próxima safra. Então, aí ela deve fazer uma correção forte para baixo, mas não é o que afeta este momento agora. Este momento agora ainda é de pressão alta. Então, a gente vê que os preços subiram de um ano para cá, e principalmente de março para cá, muito. Quando esse consumidor desses produtos tem a oportunidade de bater no preço, eles batem. O que eles estão fazendo? Estamos importando 30 navios de milho, estamos importando 3 milhões de toneladas de milho. 3 milhões de toneladas de milho importado não cobre nem a metade da quebra da produção do Paraná. 3 milhões de milhos importados repõem o primeiro semestre de exportação do Brasil, tá certo? Então, mesmo que a gente importe muito mais que isso, né, talvez 0 a 0 em termos de importação e exportação, né, porque a gente vai continuar exportando, teve muito milho que foi honrado o contrato, que são contratos de exportações que já foram feitos lá atrás. Então, o exportador, ele não cobra do produtor de graça, é que ele está sendo cobrado também porque ele fez acordo lá fora, né? Ele é um comerciante, ele é um broker, ele vendeu lá para alguém e comprou de alguém aqui. Tá? Então, ele vendeu lá para a China, vamos supor, já que a China a gente bate tudo na China. Então, ele vendeu lá na Ásia o milho, tá certo? E comprou de N cooperativas aqui, que fez contratos com N cooperados. Esses cooperados, parte entregou, parte não entregou para esse cerealista que mandou para fora. Não interessa se eles estão ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, estão deixando de ganhar, enfim, a sistemática de proteção deles é outra. Eles sabem trabalhar o mercado de opções. Tá? Então, neste exato momento, o grande objetivo, né, que a gente escuta dos dinossauros é os caras chegarem e falarem assim, não, o Porto está 80, você acha, vende agora, porque lá na frente vai estar 80, aproveita que está 90. E eu tenho pena, né, porque eu já passei por isso como produtor, e eu tenho pena deles porque eles são obrigados a vender nesse preço ruim, de 90. É ruim? É ruim porque a produção foi muito baixa, o preço é ruim, e o custo da próxima lavoura é 50% maior, da soja 40% maior. O boi vai ser uma incógnita, porque exatamente o produto de reposição talvez não tenha uma qualidade tão boa, porque vem passando fome, talvez não esteja pronto na hora certa. Então, a tendência dos preços é subir para o final do ano. Como eu me protejo disso? Bom, se você opera nesses mercados, certo? Você tem as opções que te protegem disso. Você, no momento em que o mercado está de lado, principalmente o milho está de lado agora, já há um bom tempo, ele tem uma variação de R$5 para cima e para baixo. Então, isso é ótimo para quebrar qualquer um, porque você compra lá em cima, aí cai R$5, você não aguenta, você vende, ele devolve os seus R$5. O boi chegou a cair R$20, R$30, agora está retomando tudo de volta. Tá? Então, é um momento de instabilidade. Quando o mercado está assim, e você não está conseguindo se defender nesse mercado, fica fora. Você tem duas opções. A primeira é ficar fora, observando, esperando um ponto ideal, por isso que existem os gráficos, né? Por isso que a gente une gráfico com fundamento. Eu acho que só uma coisa sozinha não funciona, sempre falei isso, né? Vocês sabem. E a gente tem essa proteção. Seja você produtor, seja você consumidor. O consumidor, ele é atento a isso, ele é ávido a isso, né? Mas quem está na especulação, que dá liquidez para o mercado, a gente tem que saber que o especulador somos nós que operamos
esses mercados comprando e vendendo, nós damos liquidez a esse mercado, por isso que esse mercado é importante nós estarmos nele, porque só o produtor e o consumidor sozinhos não iam trazer uma agilidade para esse mercado que funcionasse de acordo, tá certo? Então, a gente tem que pensar exatamente dessa maneira. Nós temos as opções, que é muito interessante. Então, olha, eu vejo que o mercado vai subir pelos fundamentos, eu observo várias informações confiáveis que me dizem que o mercado vai ser altista daqui até o final do ano. E eu compro e o mercado começa a cair. Mas se a gente está vendo que o mercado vem com muita dificuldade da gente acompanhá-lo desde o início do ano, né, no mínimo de março para cá, eu posso entrar nas opções. Não, eu quero o contrato, mas eu vou comprar um contrato e vou comprar uma put, o direito de vender. Assim eu posso me proteger. Né? Eu tenho um bom capital, eu vou entrar com um contrato porque eu vou aguentar R$10 para cima e para baixo. Não vai ter problema. Eu tenho R$4.500 para ficar navegando com um único contrato de milho, por exemplo. Certo? Café já é uma coisa mais complicada, né? O café seria interessante partir para opção mesmo, ou até mesmo os call spread. Então, o que fica importante da gente se proteger neste momento, como produtor, você pode comprar opções, deve comprar opções. Né? Dentro do que você está fazendo, você pode comprar, se você tem um produto, você compra uma put, caso o preço derreta, você está defendido, você se defende. Né? Que eu vejo na soja para o ano que vem, seria muito interessante comprar puts agora, para quem é produtor, porque ele vai ter a soja lá na frente, uma produção de 140 milhões de toneladas, tá certo? A China, mesmo que aumente as importações para o consumo dela, vai ter um saldo bem interessante no Brasil, porque os Estados Unidos está produzindo aí na casa de 118, 120 milhões de toneladas, então vai ter uma certa folga na soja. O momento seria agora de procurar uma put para soja lá para maio, ano que vem, seria bem interessante para quem é produtor. Né? Para quem é especulador, pode pensar também nessa maneira. Milho, eu quero ficar comprado, eu compro uma call, ou eu compro um contrato, para cada contrato que eu compro uma put, ou para cada 2 contratos que eu compro uma put. Né? É uma maneira, né? A put é o direito de vender a um determinado preço, eu limito meus prejuízos. Né? No boi, a mesma coisa, né? O boi, eu vejo aí, tem especialistas muito bacanas, tem algumas informações muito relevantes, né? Até a Lígia Pimentel, já entrevistei aqui nesse programa, a gente já fez programa junto com o Stormer, inclusive, então eu sempre acompanho as análises dela. Né? Ela, entre outros, né? Também, que tem o Caio também, que é show de bola, entende muito esse mercado. A gente vê que o boi tem a chance de ir para os 340, né? Em torno de 340. E ele está agora num preço fantástico, né? Porque ele bateu 310. Hoje está batendo, ontem fechou, acho que é 316, alguma coisa assim. Enfim, né? Então ele tem um espaço para subir, porque a gente vai ter problema lá na frente com o boi. Veja bem, 70% da carne produzida no Brasil fica no mercado interno, tá certo? E 30% é exportado. Esse 30% está sustentando o preço do boi, porque os 70% do mercado interno está caro, né? O cara está comprando carne de segunda aí a 30, 40 reais, quando você comprava uma picanha na casa de 40 reais, né? Você comprava filé mignon na casa disso. Então, você vê a situação como é que está. E o preço não cai, né? Você vê aí as variações aí de 10, 20, 30 reais, né? Num preço de 300 e tanto, está mais ou menos lógico isso. Por quê? Porque não tem o produto. O milho, né? Que os caras falam, mas o milho está caro, olha aí, lá na frente está 80 reais no porto. Por que não cai? Então, por que não está 80 hoje? Por que não está 70 hoje? Né? Porque esse milho que está entrando não entra por 80, ele entra por 96, 95, 97. Né? Então, a gente só vai mudar essa condição de preços daqui para o final do ano se a gente ver esse dólar despencar. Esse dólar voltar para baixo de 5, melhor ainda, ficar perto dos 4, e aí a gente vai ver, então, realmente, esses preços fazendo uma correção forte, porque aí você passa
a perder a concorrência de exportação, o milho fica caro lá fora, o boi fica caro, o café fica caro. O café não fica caro, barato, é inelástico o café. Ele fica caro, ele fica barato, todo mundo consome igual. Mas as carnes, as proteínas ficam caras, o milho fica caro, a soja fica cara. Aí você muda essa visão, né? Você deixa de ser competitivo com o dólar a 4, 3,80. Aí realmente você pode criar um caos, porque você vai ter uma oferta grande aqui dentro, você não tem consumo, porque você não tem receita, pode melhorar um pouco o consumo, porque ficou barato, mas você teria que ter uma retomada econômica bastante importante. Tá? Se você pensar em termos de ações, né, por exemplo, a Vale, né, você viu ali os preços da Vale, saiu de 90, foi a 117, voltou a 90 de novo, na casa de 90, movimentos extremamente fortes na Vale. A Vale está dando day trade todo dia. Tamanha volatilidade, né, que está tendo em cima disso. Também, muito mais fácil você conseguir opções da Vale, né, do que você conseguir opções de commodities no Brasil. Você também pode fazer através das opções uma proteção. Então, muita cautela, né, nesse momento, e eu acredito que daqui para o final do ano vai ser desta maneira, nós vamos manter exatamente desse jeito. E a gente enxerga que a única maneira de se proteger e participar do mercado é você se defendendo com opções. Principalmente acompanhando aí as opções. Tá? Então, as ofertas e as demandas. Resumindo, a gente teve um problema de logística muito grave no mundo, afetando ofertas de produtos em várias regiões. A gente teve problemas climáticos no mundo todo, que está diminuindo cada vez mais os estoques de alimentos, tá? Criando esse problema de oferta. E você tem a guerra de manter vivos os negócios, ou seja, quem produziu pouco quer vender caro, e quem está produzindo bastante e exportando, etc., quer pagar barato, porque o custo dele, senão também o lucro dele vai embora. Pensando dessa maneira, né, qualquer notícia ela é impactante. Choveu nos Estados Unidos, despenca os preços. Choveu, mas choveu lá no leste, a região produtora, lá em Dakota, Minnesota, não sei aonde, não choveu não. Né? Dakota do Norte vai ser a pior produção da história deles, Dakota do Sul dos últimos 40 anos, Minnesota não sei quanto que quebrou, que são regiões extremamente importantes, né? Então, o preço dispara. Não, mas ao outro lado, entendeu? Qualquer notícia, aumentou a produção de petróleo, despenca o preço 4%. Vamos colocar biodiesel, não vamos colocar o biodiesel nos Estados Unidos. Soja sobe, óleo sobe. Isso estoques pequenos, os estoques curtos, tá? Demanda, estoque demanda. Porque se você tem um estoque gordo de milho, de soja, enfim, de minério, seja lá o que for, se você tem um estoque que seja um estoque gordo, se a demanda aumenta ou diminui, se a produção aumenta ou diminui, não interessa. Já porque você tem uma mola ali. E isso não tem. Então, está claro, tá? Está claro que quando qualquer notícia movimenta o mercado com tanta violência, é porque você não tem um estoque. Ou você tem estoque e não tem logística para distribuir esse estoque. É isso que a gente tem que se proteger. Quer ficar no mercado, não quer ficar de fora, tem essa opção. Opção. Você tem opção? Dá opção. Use o gráfico, se você tem habilidade com ele, para achar pontos interessantes de entrada, e use as opções para se proteger. Você acredita que o milho vai estar R$70 em outubro, R$80 em outubro? Entra vendido e compra uma cal. Pronto. Não precisa acreditar que vai subir. Né? Tudo indica que vai subir, mas de repente não sobe. De repente o dólar, existe uma mágica aí do governo e o dólar vai lá para baixo.
tá certo? E aí, pronto, ferrou. O mercado realmente vai lá para os 80, 70, 60. Então, você fala, cara, eu vou acreditar que esse mercado vai corrigir. Está tudo muito caro. Entra vendido, compra uma put. Ou só compra uma put. Tá? Então, assim, ó, você não precisa acreditar em nada. Você precisa acreditar que os estoques estão apertados, a logística está desorganizada e a gente tem bastante problema em abastecer os mercados. Tá? Tudo está sensível. Se proteja. Você quer comprar, acha que vai subir, se proteja com a opção. Não quer comprar um contrato? Compra uma call. Não, eu acho que vai corrigir, as coisas vão normalizar, vai ficar tudo bem. Vou entrar vendido. Compra uma call. Limite o seu prejuízo dentro do seu risco. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que é isso que a gente tem que observar. Vai acabar o mês de agosto, semana que vem, e a gente vai ver setembro acontecer muita coisa. Eu acho que vai acontecer muita coisa em setembro, porque principalmente que as colheitas vão começar a findar até mais tardar, aí 5, 10 de setembro, a gente vai estar já com uma colheita muito adiantada, aí perto do final, a colheita da safrinha, né? O algodão também já está acabando, o algodão sofreu muito com geada, foi impressionante, pegou muito algodão também. Então, enfim, todas as commodities. Então, esse é o recado que eu queria passar hoje para vocês, eu queria que vocês observassem isso. Não precisam acreditar que as coisas vão subir, não precisa acreditar que as coisas vão despencar, precisa acreditar que, se você quer ficar nesse mercado, você tem que se proteger, tá certo? Por isso que existem as opções, né? Seja ela nas ações, seja ela nas commodities, presta atenção, os estoques estão apertados. Por isso, essa grande sensibilidade do mercado, ok? Vou ficando hoje por aqui, vou deixando um grande abraço para vocês. Like, tá? Like é importante, estimula o nosso vídeo aqui, né? Puder difundir as nossas informações, fico mais feliz ainda. Sábado que vem, 10 horas, aqui na Liberta Investimentos, no canal do YouTube, você vai assistir outro de grão em grão, tá? Quer conversar com nossos assessores? Aqui embaixo tem um link, você clica aí, tá certo? E é direcionado para a Liberta. Alguém vai conversar com você. Grande abraço, até a semana que vem. Tchau.